Shalom, graça e paz a todos vocês que estão conosco em mais esse sacerdócio no lar. Bem-vindo então à nossa experiência online. Hoje nós estamos aqui para partilhar mais um estudo da nossa igreja online, que ela tem então por objetivo atingir todas as pessoas, e para isso nós precisamos muito de você. Precisamos que você, além de estar assistindo, acompanhando essa nossa transmissão, que você também pudesse estar compartilhando esse link com alguma pessoa. Se você estiver aí no YouTube, você então se inscreva no nosso canal, dê então um joinha aí para a gente então identificar que você está gostando, interaja no nosso chat e também copie o link e envie na sua lista de mensagens, no seu WhatsApp, para os seus grupos que você tem, envie para que as pessoas possam assistir e participar desse momento importante. Se você estiver no Facebook, que você possa fazer a mesma coisa também, curta a nossa página e compartilhe esse vídeo, porque o objetivo é nós então atingirmos as pessoas, não é isso, meu bem? Amém, com certeza. Somos uma família sacerdotal e o Espírito Santo de Deus vai trabalhar no seu coração nesse momento. Deus ele tem colocado no nosso coração para a gente então fazermos de uma forma bem família essa nossa série de mensagens, Porque quando nós olhamos para uma igreja família, nós então temos um diferencial muito grande. Existem vários tipos de igrejas, E existem igrejas então que as pessoas vão para buscar um milagre, e alcançam. Existem igrejas então que as pessoas vão para buscar uma revelação, uma palavra e etc e tal. E está tudo bem, até aqui está tudo bem. Nós então como igreja, como os pastores então desse ministério, decidimos em Deus, entendemos em Deus que precisávamos criar uma família, porque a igreja não é só uma palavra. A igreja não é só um momento de oração. A igreja não é só uma busca pela cura, pela libertação. A igreja é muito mais do que isso. A igreja é o momento que nós vamos então nos alegrar quando tudo está bem, também nos entristecer e interceder quando tudo estiver mal. Então, por isso que nós não somos uma igreja apenas para você frequentar. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos uma família para você então pertencer. Então, chamamos você para pertencer, você que ainda não pertence ao Ministério Manancial, à família Manancial, que você possa estar junto conosco, pertencendo, dessa bênção. Não é isso, meu bem? Sim, pertence a essa família e creia. Fazemos parte da família de Deus. E Deus é o nosso Pai, Ele vai nos conduzir nesse caminho. E um dando a mão para o outro, ajudando naquilo que for preciso. Isso. Hoje nós vamos falar sobre a nossa espiritualidade. O tema da nossa mensagem, do nosso estudo de hoje é nossa espiritualidade. Se você então que estiver aqui conosco desejar o estudo, vai estar então no nosso aplicativo, Então você pode então baixar o nosso estudo aí no nosso aplicativo, vai aparecer para você o nosso canal do aplicativo ou do site, para que você possa então entrar, e baixar esse estudo. Esse estudo sempre vai ficar lá no estudo do sacerdócio. Você entrando lá no nosso aplicativo ou no nosso site, tem o campo sacerdócio no lar, e lá então você vem e baixa esse estudo para que você possa então, junto conosco, acompanharmos essa leitura. Antes de nós darmos sequência, eu gostaria de orar, porque eu tenho percebido que muitas pessoas, no momento que começa a assistir uma live, as distrações então acontecem. Talvez o telefone comece a chegar, então mensagem, talvez então algum problema então surge e as pessoas acabam perdendo, o fio da meada, a essência de Deus, as revelações de Deus então para a vida delas. Isso não é bom. Isso não é bom para que as pessoas então vivam dessa forma. Então quero orar por você, pedir a bênção de Deus para que assim você entenda a palavra, receba a palavra e desfrute dessa palavra. Pai, queremos nessa noite, Senhor, te agradecer, te engrandecer e te louvar por esse momento, papai, Senhor, que essas pessoas estão nos acompanhando. Seja agora, Senhor, manhã, seja tarde, seja noite, seja a hora que essas pessoas estiverem assistindo essa programação, que o Senhor possa abençoar. Repreendemos, ó Deus, todo tipo de impedimento e barreira para que essas pessoas possam entender a sua palavra. Em nome de Jesus, fala conosco e nos direcione, Pai. Para todo sempre. Amém e amém. Então, nossa espiritualidade. Pastor Bill Johnson, ele diz uma frase o seguinte: não posso
me dar o luxo de ter um pensamento na minha mente que não esteja na mente de Deus. Vou repetir para você. Não posso me dar o luxo de ter um pensamento na minha mente que não esteja na mente de Deus. É inevitável os pensamentos chegarem na nossa mente, mas nós podemos então decidir se eles ficam ou se eles saem. Sim. Ou eles então ficam pela decisão nossa, ou então nós expelimos ele da nossa mente através então da determinação de nosso coração. Chegou um pensamento na sua mente, você olha, esse pensamento estaria na mente de Cristo? Esse pensamento estaria na mente de Jesus? Sim, então permaneça com ele. Não, ele não estaria na mente de Jesus, então tire ele então da sua vida. Precisamos buscar então a mente de Cristo, porque a nossa espiritualidade tem a capacidade de atrair novas pessoas para viverem o que estamos vivendo nele. Por outro lado, a religiosidade aprisiona e se manifesta, trazendo doenças graves ao corpo de Cristo. Somos uma igreja, família, que busca então uma espiritualidade sadia e leve, de acordo com os princípios bíblicos para reinarmos em vida. Temos então o privilégio de ter a comunhão com Ele e de exercer uma espiritualidade contagiante. Existe então as pessoas espirituais e existe então em contrapartida os religiosos, que é totalmente diferente, não é? Então, o espiritual é aquele que conhece Deus. O religioso é aquele que ouviu falar de Deus, é aquele que então aprendeu alguma coisa, mas ele não tem experiência. Ele não tem a experiência pessoal, ele não sente na pele. É como uma pessoa falar de casamento se ele não é casado. É como a pessoa falar de dinheiro se ele não tem. É como a pessoa então falar de filhos se ele não possui. Então, ou seja, são palavras de conhecimento próprio. E Jesus ele sempre condenou a religiosidade. Você falar de algo que você não conhece, apenas de ouvir falar? Não. Você precisa então ser de Deus e participar de Deus. Sim, Jó falava isso. E a religiosidade muitas vezes nos leva por um caminho que não vai ser agradável, porque o que Deus tem para fazer na nossa vida é algo glorioso, como ele fez na vida de Jó. Ele fez quando? Quando ele fez, Jó falou, eu não te conheço mais de ouvir falar, agora eu te conheço de contigo andar. Então, andar com Deus, ficar pertinho, é você saber até como ele quer que você age, você saber que ele está mudando a situação naquele momento, você ter certeza, é viver a plenitude dele. E a religiosidade é uma prisão, é uma prisão, nos aprisiona num mundo que Deus ele não tem para nós. Eu coloco na minha cabeça e que eu aprendi daquela forma e tem que ser daquela forma, quando com Deus ele vai direcionar o caminho. É mais ou menos aquela situação, né? A nuvem andava, o povo do Egito, o povo de Israel andava, a nuvem parava, eles paravam. Então nós temos que caminhar conforme o Senhor nos direciona e não conforme muitas vezes a religiosidade trouxe, que foi um aprendizado humano, porque o Espírito Santo de Deus ele nos faz viver livres. É isso aí. Então, a partir do momento que você decide viver uma espiritualidade sadia, saiba que você então vai ter, primeiro, você vai então trazer transformação e testemunho para a vida das pessoas. Então, o primeiro ponto dessa mensagem, desse dia que nós estaremos falando com você, é trazer a transformação e testemunho. Filipenses capítulo 3, versículo do 4 ao 7, ele nos diz sobre isso. Se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, o fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei então a considerar como perda por causa de Cristo. Então você precisa trazer transformação e testemunho. A nossa vida, amados, ela não pode ser apenas falando que nós somos cristãos se não houver uma transformação. Uma espiritualidade então contagiante
você então não precisa sair falando para todo mundo, né? Ou vai para a igreja, ou faça isso, ou faça aquilo. Não, as pessoas vão desejarem estar junto com você, desejarem fazer parte do ambiente. Por quê? Porque você então deixou as coisas dessa terra e aquilo que você então está vivendo é mais precioso para a vida das pessoas que estão ao seu redor, né? Nosso maior empreendimento precisa ser vidas transformadas, né? Nós aqui que servimos a Deus, nós queremos sim ter uma vida boa, sadia, próspera, amém. Nós queremos muitas vezes ter nossas empresas, nossos negócios, algo então para a nossa vida, está tudo bem até aqui, mas o nosso grande empreendimento aqui nessa terra, nossa grande chamada precisa ser vidas transformadas. E você precisa ser uma pessoa transformada para transformar outras pessoas. Paulo saiu da condição de maior perseguidor da igreja para o maior missionário de toda a história do cristianismo. Toda a verdade liberada em amor, com um coração íntegro diante de Deus. O resultado é esse: vidas transformadas. O apóstolo Paulo, ele deu a vida para o evangelho. Quando ele conheceu Jesus, quando ele então caiu do cavalo, Deus então converteu a vida daquele homem, a visão dele se abriu para o evangelho e ele entregou a vida para Jesus. As coisas então não tinham mais sentido para ele, o foco dele era aquilo que estava no Senhor. Deus tem um compromisso com a palavra liberada por ele. Assim como ele alcançou e transformou, Paulo, ele pode fazer isso também com você. Não devemos ser inocentes ao ponto de acharmos que tem a ver conosco. Tudo começa e termina nele. Então veja bem, esse versículo que vai sair para você agora, Filipenses capítulo 1, versículo de número 6, ele fala sobre isso. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Né? Então, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra, quem começou a boa obra? Jesus. Jesus começou a boa obra em minha vida 26, 27 anos atrás, aproximadamente, né? 25 anos atrás. Jesus começou a boa obra em nossa vida. Nós éramos então pecadores, confessos, réu confessos diante da situação, e Jesus então nos libertou. Ele então começou a boa obra em mim, na minha família, no meu casamento, e ele vem então completando, ele vem então trabalhando, porque estaremos 100% transformados quando nós estaremos então subindo para a glória. Até aqui nós estamos em processo de transformação, porém nós não podemos nos estacionar com a vida que temos. Nós precisamos querer mais e avançar. Através de uma espiritualidade sadia, exerça o ministério tendo como foco o modelo do céu. Deixe Deus continuar o bom trabalho que ele começou. A igreja é o portal onde o governo do céu chega então na terra. A igreja traz então o céu para a terra e nós somos a igreja. Com certeza. Sim. Quando nós deixamos o Senhor trabalhar a nossa vida, então o que vai acontecer? Vai morrer todas as nossas vontades. Nós entendemos que o processo que está sendo feito em nós está sendo feito pelo Espírito Santo. Sim. E nós vamos compreender. Então, a nossa transformação, ela vai gerar os testemunhos. Porque muitas vezes o diabo ele vai fazer barreira para que não aconteça uma mudança, para que a pessoa fique da mesma forma. Porque quem te conhece sabe como você era e sabe como você está diferente. Então, o inimigo, ele vai fazer uma força para que você continue da mesma forma. E nisso, quando nós estamos chegando para Cristo, ele pode usar situações para nos aprisionar, mas nós precisamos deixar o Senhor nos levar para sermos livres, como Paulo falou. Ele falou, se for para se firmar naquilo que é, então eu vou olhar para mim, porque olha como que eu sou circuncidado e tal. Então o apóstolo Paulo, ele deixou de viver a vida que ele vivia, para que ele pudesse viver a nova vida em Cristo. E nós entendemos que para ele fazer isso não foi fácil. Até hoje nós sabemos aí como que é o caminho dos judeus. Então nós sabemos como eles vivem. Mas o apóstolo Paulo, ele olhou e ele entendeu que Cristo tinha algo novo para a vida dele e ele compreendeu. Então quando eu venho para Jesus, vou fazer parte de uma família, eu começo a entender
que Deus tem algo novo para fazer na minha vida. Eu não vou ficar preso nas velhas práticas, nos meus velhos pensamentos, como eu agia, como eu ofertava, como eu me oferecia ao Senhor, como eu semeava nas vidas ou no altar. Eu vou fazer conforme está na palavra de Deus, porque assim não tem uma fórmula nova, a fórmula já está na Bíblia. Então é através do que Cristo vai fazer em nós, que Ele vai usar a palavra dEle, que é a própria, a única, exclusiva, que tem o poder de transformação na nossa vida. E esse processo, quem vai fazer nas nossas vidas é o Espírito Santo. E nós precisamos dar liberdade para que o Espírito Santo seja de verdade o nosso amigo. Ele vai nos conduzir, Ele vai nos ensinar como nós vamos viver o testemunho. Então, no primeiro aí que nós falamos, trazer transformação e testemunho. No segundo, atrair então os doentes, né? Atrair os doentes. Mateus 14, do verso 13 ao 14, diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Então, nós precisamos de uma espiritualidade saudável, atrai então os doentes, porque nós entendemos que a cura está no Senhor. A palavra nos ensina que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. A palavra nos ensina que quando nós então tocamos em algo então que está diferente do processo de Deus, Deus restaura. Então esse caminho nós precisamos fazer, o caminho de levar os doentes até Cristo, até a casa do Senhor, para que o propósito dele se cumpra. Quantas vezes você vê pessoas que estão doentes, mas muitas vezes não se fala que Jesus pode curar. Eu vejo pessoas desesperadas hoje mesmo com Covid, com tantas outras doenças que estamos então vivendo em meio a essa pandemia, e de repente parece que as pessoas perderam a fé. O mesmo Jesus que ressuscitou então a Lázaro é o mesmo Jesus que nos cura de qualquer enfermidade, seja Covid, seja qualquer outra. O mesmo Jesus então que livrou os homens e as mulheres então das mãos de Faraó na travessia do mar, é o mesmo Deus que vai então livrar a nossa vida de tudo isso. Mas nós precisamos o quê? Levar a palavra. A palavra precisa ser ministrada. A realidade é a seguinte: pessoas feridas, preste atenção nisso. Pessoas feridas ferem, mas pessoas curadas curam. Se a pessoa que você está então conversando, compartilhando, for uma pessoa ferida, ela só vai reclamar, ela só vai murmurar, porque pessoas feridas ferem, ofendem, maltratam e etc e tal. Pessoas curadas sempre levam testemunho. Nós então ouvimos um testemunho, e com certeza ela está acompanhando essa transição, da irmã Marlene. A irmã Marlene é uma pessoa então que venceu um câncer. A irmã Marlene chegou então a Jesus, chegou à igreja, ela estava então com câncer, ela tinha então um câncer, e ali então ela venceu esse câncer. Amém. Deus fez uma grande obra na vida dela, e ela testemunhando para nós, ela saudável, ela anda a cidade toda hoje, ela tem prazer em andar, em fazer caminhada de um lado do outro da cidade, está então feliz porque está chegando uma nova criança na família, né, da filha que ali está, né, e do genro, estão construindo então a casa, estão felizes da vida, cheia de vida. Uma pessoa curada, e ela diz assim, em meio à pandemia, Deus então fazendo tudo isso com a nossa vida. Ou seja, ela é curada, ela está levando o quê? Um testemunho de cura. Se ela fosse uma pessoa ferida, como nós vemos muitas pessoas feridas, você conversa junto com ela e fala, é verdade, hein? Olha, esse Covid se pegar em nós vamos morrer. Porque pessoas feridas ferem, não é isso, meu bem? Com certeza. Nós não podemos deixar essa palavra apagar. O Senhor, Ele nos chamou para curar, para colocar as mãos sobre os enfermos. Porque quando alguém fala para mim, eu estou com um problema, eu já falo, quer que eu vou orar? Porque eu creio. Eu creio que o Senhor tem poder de curar. E nós não podemos deixar a situação do século, a situação que os homens incrédulos falam, atingir a nossa vida. Porque a nossa vida com Deus, ela tem que ser uma vida sólida. Agora, chega uma situação dessa que nós estamos vivendo, se nós deixarmos de crer, e agora? O que vai acontecer? A última palavra vem do Senhor. O poder da vida e da morte está nas mãos dele.
Então, o que vai acontecer? Deus sabe. Só que enquanto não aconteceu, nós vamos confiar que Deus ele pode fazer uma reversão. Deus pode mudar a situação. Deus pode trazer cura. Deus pode trazer libertação, livramento. Então, nós precisamos fazer como Davi. Enquanto há fôlego, enquanto há vida, há esperança. Vamos continuar clamando, vamos continuar crendo. O que vai acontecer? Só Deus sabe. Mas a nossa fé, ela não pode se apagar. Ela não pode ser perdida nesse século. Nós somos chamados para curar, para levar a cura de Cristo. Porque é Ele que faz, não somos nós. É Jesus quem faz. Olha essa frase. Uma espiritualidade sadia dá destino às pessoas e tornam pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. Essa é uma das missões que nós temos aqui nessa terra. Transformar pessoas comuns em extraordinário discípulo de Jesus. E é isso que Deus está fazendo com você. A graça redentora de Cristo em sua vida vai atrair os doentes para que eles sejam curados. A atmosfera de amor e graça desmonta a religiosidade e o legalismo. Uma espiritualidade sadia atrai, enquanto a religiosidade repela. Olha essa frase. Uma espiritualidade sadia atrai pessoas, enquanto a religiosidade repele as pessoas. Se a pessoa então tiver uma espiritualidade sadia, ela vai atrair as pessoas. Porque, poxa, como é chato você conversar com pessoas religiosas, parecendo que elas são santas, só elas são santas, só elas têm direito no céu, só elas então podem fazer, só elas. Ei, o evangelho é para todos. A salvação é para todos. A cura é para todos. A libertação é para todos. O trabalho no Senhor é para todos. Basta eu e você desejarmos seguir a Cristo, entregar a nossa vida a Ele e tudo Ele fará. Olha o episódio então da mulher adúltera, que ele é magnífico. Olha o texto de João 8, versículo de número 11. Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus. Eu também não a condeno. Agora vai e abandone a sua vida de pecado. Quando Jesus então olha para aquela mulher adúltera, o povo então fariseu, o povo então religioso queria o quê? Apedrejar ela, por causa de um pecado. E aí Jesus olha e diz assim, aquele que não tem pecado, joga então a primeira pedra. E diz a palavra que as pedras começaram a cair das mãos, e eles voltaram todos embora então envergonhados, e a ponto dela estar sozinha com o mestre, e o mestre então perguntar para ela, e aí mulher, alguém te acusou? Não, Senhor, ninguém me acusou. Então vai. Só que eu estou te perdoando, ele estava dizendo naquela palavra, porém não peques mais. Vigie a sua vida daqui para frente e seja uma pessoa diferenciada. Que os ambientes que você frequenta sejam então regados de graça e de redenção. Cuidado com os ambientes da qual você então frequenta. Cuidado com os lugares então que você então está. E pegando um gancho, cuidado com as pessoas que frequentam a sua casa. Cuidado com as pessoas que fazem parte do seu relacionamento, que você frequenta a casa deles, que você está junto com eles, que eles estão junto com você. Por quê? Há pessoas que encostam em nós para destruir a nossa vida. Viu? Enviados de Satanás para destruir a nossa vida. Porque pessoas feridas, ferem. Pessoas curadas, curam. Então estejam com pessoas saudáveis, ambientes saudáveis e com pessoas então diferenciadas. E terceiro, nós então quando temos uma espiritualidade então ajustada, nós confrontamos a religiosidade. A religiosidade ela sempre quer estar no nosso coração, mas nós temos que confrontar ela. Olha o que diz Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não se amolde, não esteja então do formato desse mundo, seja diferente. Sim, e a religiosidade ela pode levar para dois caminhos. Ela pode levar tanto para você pode fazer, né? Isso é religiosidade também. O religioso que se acha, não, eu posso. E tem também o religioso que se aprisiona. Então nós não temos que ir nem para o caminho de eu posso e nem para o caminho de que eu vou me aprisionar. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que levar a nossa mente, né, ao Senhor, e nós não devemos deixar a nossa mente se conformar com esse século.
Então nós temos que deixar a nossa mente se amoldar no padrão de Cristo. Então, qual que é o padrão de Jesus? Liberdade. Ele nos libertou. Às vezes a pessoa olha e fala assim: vocês estão na igreja, vocês são aprisionados, porque vocês não podem fazer nada. Não, pelo contrário, eu sou livre. Se eu quiser fazer, eu posso fazer. Mas a Bíblia diz que não me convém. Por que que eu vou? Vou por um caminho que vai me prejudicar? Por que que eu vou me jogar nessas situações se é para minha derrota, se é para destruir o meu corpo? Então Jesus me libertou para ser livre. Eu não faço porque eu sou livre, eu escolho não fazer. Não é porque eu sou aprisionado na igreja, porque eu sou religioso. Não, eu tenho liberdade de escolher, diferente das pessoas. Eu queria tanto sair dessa situação, desse pecado, mas eu não consigo. Então ele está preso, ele está com a mente formatada no mundo. E nós devemos deixar a nossa mente ser formatada no Senhor. E Ele vai nos levar para uma liberdade. E essa liberdade é viver o quê? O melhor. O melhor de Deus. Eu não vou acusar, eu não vou condenar. Eu vou escolher ser livre em Jesus e estender as mãos para aquele que também quer ser livre para vir para a cura. É isso que Deus tem a fazer. Uma pessoa que está presa nos vícios. Nós que não temos vícios. Quem está livre? A pessoa que está no vício está livre? Ou quem está... Ela está presa. Então olha esse texto de Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Jesus nos libertou. Jesus já nos deu a vitória e o livramento. Não entra debaixo novamente do jugo do inimigo, não. A chave para desenvolver uma mentalidade próspera é buscar então a mente de Cristo. Amém. A miséria espiritual precisa nos deixar escandalizados. Onde a religiosidade permanece, os efeitos mais evidentes são orfandade, murmuração, deslealdade e avareza. A pessoa então religiosa, ela tem então um espírito de orfandade que assola ela porque ela não tem a sua paternidade bem resolvida, elas não sabem quem é o seu pai e o que ela é aqui na terra, porque nós não somos o pecado, nós somos filhos amados de Deus. É a pessoa que ela só reclama, ela só murmura então na vida. Lembre-se do povo de Israel, que no Egito, eles então estavam como escravos, Deus tirou eles do Egito com mão forte, e no deserto então, na travessia para a terra prometida, eles reclamavam, eles murmuravam, eles só questionavam, eram pessoas religiosas e eles tinham a mentalidade egípcia, eles tinham então o sangue hebreu, mas a mente deles estava como egípcio escravo. E Deus então fez com que todos eles morressem no deserto. Todos os escravos eles vão acabar morrendo, porque nós precisamos ser livres. Pessoas desleais, uma pessoa que então é religiosa, ela é desleal, ela não tem uma lealdade com o Senhor e muito menos ela tem então um nível de prosperidade, porque ela é avarenta, ela não é uma pessoa generosa. Em nossos ajuntamentos, seja na igreja ou seja então nas nossas casas, nossos ambientes precisam estar regados da presença libertadora de uma vida espiritual sadia. Vivemos em uma igreja família onde pessoas são reais, sentem-se amados e seguras, e elas são liberadas para viver então o seu pleno potencial. Você, quando tem sua religiosidade então ajustada, você está livre para viver no seu máximo, no seu tudo, no seu 100%, porque é assim que Deus tem. A religiosidade sufoca, mas Jesus então te dá vida. Com certeza. Ele nos faz avançar e Ele quer que nós venhamos passar isso, esse padrão, porque as pessoas vão chegar para a igreja, elas vão chegar com esse sistema, às vezes elas vêm, tem até vergonha, chegar na igreja, tem vergonha de ir na igreja. A maioria das vezes você convida, a pessoa fala, tem vergonha, como que é? A igreja é a casa de Deus, é a casa do Pai. Então nós chegamos, até a primeira vez pode ser que fica lá no fundo com vergonha, mas depois já vai se achegando, já vai vendo os irmãos, já vai fazendo comunhão, então vai se tornando parte ali, e aí a pessoa não consegue nem às vezes a gente está ministrando, você não pode nem vir na igreja para ficar conversando com o outro, mas não tem jeito, a gente vem na igreja e a gente já pensa em quê? Na comunhão, nos irmãos. Por quê? Porque somos uma família. Então a gente vai adorar o Senhor, nós adoramos ao Senhor, mas nós também desfrutamos dessa comunhão, desfrutamos desse padrão família mesmo. É isso que Deus tem colocado no nosso coração e é isso que nós tentamos passar para todos que chegam também, que são acolhidos por uma família.
Se você faz parte dessa família, coloca assim: eu pertenço. Coloque aí nos comentários aí: eu pertenço. Porque assim você vai estar declarando que você pertence à família da fé. Conclusão: trabalhe como se tudo dependesse de você. Ore como se tudo dependesse de Deus. Viva uma vida espiritual sadia. Deixe um legado então de vida e liberdade para as próximas gerações. Então, trabalhe como se tudo dependesse de você. E ore então como se tudo dependesse de Deus. Seja uma pessoa alinhada nesse padrão, nesse formato, nesse caminho. Para reflexão: como você pode exercer então uma espiritualidade sadia em sua família e igreja? O que você precisa fazer mais? Você precisa orar mais? Você precisa conhecer mais a Deus? Você precisa fazer algum dos nossos cursos? O que você precisa para ir mais fundo e aprender um pouco mais? Lembre-se dos níveis, das fases, das dimensões. Primeira dimensão: águas pelos tornozelos. Segunda dimensão: águas pelos joelhos. Terceira dimensão: águas pela cintura. Todas elas, você coordena tudo. Mas a quarta dimensão: uma espiritualidade firmada, águas profundas, que você passa a ser guiado por Cristo, direcionado por Ele, e assim você consegue avançar. Para a oração: ore para que Deus te ajude a ter uma espiritualidade contagiante. A sua espiritualidade precisa ser contagiante. O marido precisa contagiar a mulher para então a vida cristã. A mulher, o marido, os pais, os filhos, os pais, o cristão, os não cristãos, os amigos de trabalho, os amigos na sociedade e assim sucessivamente, os vizinhos, os parentes, as pessoas da qual nós então cruzamos e convivemos. Precisa desejar ter essa espiritualidade que nós temos e viver isso que nós vivemos. Para aplicação: dedique um tempo para pensar, refletir sobre a sua religiosidade. Se houver algo em sua vida que ainda o aprisione, entregue então a Jesus e viva o processo em Deus, pois Ele tem tudo e faz tudo para a nossa vida. Amém. Quando nós chegamos para essa família, às vezes não podemos ficar presos, nós temos que se achegar e ter sinceridade no nosso coração. O que nos aprisiona? O que nos quer tirar? Porque às vezes a pessoa chega, mas ela já fica incomodada e quer voltar. Então seja sincero, procure ajuda, procure pessoas que você confie, procure a nossa vida, se você se sentir livre para conversar conosco. Estamos aqui para atender, temos o WhatsApp, estamos prontos para te atender, não importa. Ai, mas me dá crise de pânico, de choro 3 horas da manhã. Liga, conversa, vamos conversar. Não vamos deixar que o inimigo venha roubar o que é o melhor, que é a nossa liberdade em Cristo, de servir, de viver o melhor. Porque hoje nós temos visto que o inimigo ele tem feito muitas coisas, as pessoas têm desistido. Sim. Nós vemos assim, né, meu bem, que às vezes a desistência quer pegar as pessoas. Nós não vamos desistir, vamos nos ajudar, porque todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos da oração de alguém. Conte com alguém, mande mensagem, ore por mim, por favor, ore por mim, ore. E o Senhor, Ele vai trazer que você venha para Cristo, para Ele, livre. E viva a vida que Ele tem, uma vida de testemunho, uma vida de liberdade, sem prisões, porque nós buscamos isso. Quando vai acabar isso? Quando vai acabar esses problemas? Quando nós vamos ser livres? Já. Nós vamos ser livres já e deixar que Deus vá trabalhando a nossa vida e resolvendo as questões. E tudo vai cooperar para o nosso crescimento no Senhor, na família da fé. Eu vou pedir para colocar para você novamente aí o nosso canal, para você então entrar aí no nosso aplicativo ou no nosso site. Está aí aparecendo aí, ministeriomanancial.com/aplicativo. Você então consegue baixar o nosso aplicativo. E você então aí você vai ter todos os nossos dados, você vai ter então o contato que você então precisa falar no WhatsApp. Nossa igreja fica aberta de segunda a sexta, das 8 às 11h30, depois da 1 até as 4 da tarde. Se de repente você então precisar de um atendimento
né? Como nós estamos nesse período agora de pandemia, é só você mandar uma mensagem ou de repente vem correndo para cá, que sempre nós vamos estar aqui ou alguém vai estar para poder atender você e orar com você, abençoar a sua vida para que nós possamos então avançar. Nós somos uma família e a nossa religiosidade ela precisa ser alinhada, ajustada e organizada no Senhor. Tá bem? Eu gostaria muito de convidar você também para esse domingo. Nós temos então agora nesse próximo 30 de maio, né? Se você estiver assistindo dentro da semana esse sacerdócio, no dia 30 de maio nós temos o nosso batismo. E nesse batismo eu gostaria muito que você estivesse então participando, que você estivesse presente. Pastor, eu quero decidir-me então batizar. Então decida-se a se batizar. Pastor, não, eu ainda não me decidi a me batizar, mas venha participar, assistir o batismo para que você possa então entender o significado, o propósito então que é então viver uma vida, né, diante aqui dessa terra, diante do Senhor, porque Deus ele quer então abençoar cada um de nós. Então esteja firmado nisso, esteja presente nisso. O Ministério Manancial está na Santos Dumont 434 na Vila Pacífico. Vou repetir, Santos Dumont 434 na Vila Pacífico. E aqui nós temos as nossas reuniões de quarta-feira, que é o nosso culto de intimidade. Sexta-feira, que é o nosso culto do sobrenatural. 19h30 essas duas reuniões. Sábado nós temos um trabalho muito relevante com a nossa juventude, que é a nossa Wake. E nós temos então às 20 horas essa programação com vocês, né? Esse culto com a Wake, todos os jovens adolescentes, então estamos aí no Awake. E domingo nós temos duas reuniões, 9 da manhã e 19 horas, para poder então atender você. O Ministério Manancial está com as portas abertas para orar, para ajudar e para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Nós vamos orar por você agora. Se você puder nesse momento aí reunir a sua família, ou de repente você então que está passando por um problema financeiro, você então pegue aí seu processo, pegue aí então as suas contas, seu caderninho de conta, apresente a Deus. Você que está passando por um problema então familiar, que você possa pegar a fotografia, possa pegar então um copo d'água, uma roupa, agir pela fé. Você que está enfermo agora também, eu quero convidar você para colocar um copo d'água aí ao lado, pegar o óleo ungido para você então se ungir. Nós vamos orar e a cura vai chegar na sua vida, porque Deus é um Deus de coisas grandes e especiais. Não é verdade, meu bem? Vamos orar então diante do Senhor. Feche seus olhos, recline a sua cabeça e vamos entrar na presença de Deus. Pai, aqui nós estamos, Senhor, neste momento, mais uma vez, Senhor, orando pela vida, Senhor, dessas pessoas. O Senhor que conhece, meu Deus, Senhor, as dificuldades. Eu oro pela vida, Senhor, deste homem, dessa mulher, Senhor, que estão passando por problemas, Senhor, conjugais, problemas familiares. Esse filho, meu Deus e meu Pai, Senhor, que está se revoltando, não estão entendendo diante da situação. Oro, meu Deus e meu Pai, por cura das enfermidades, por libertação pelos vícios, por transformação, meu Deus e meu Pai, Senhor, financeira e prosperidade, Pai. Em nome de Jesus, oramos, ó Deus, Senhor, e pedimos a Tua bênção sobre essa casa. Que essa casa seja verdadeiramente, Senhor, um pedaço do céu, uma casa de avivamento, uma casa sacerdotal, uma casa, meu Deus e meu Pai, direcionada no seu caminho e na sua ação. Em nome de Jesus nós te pedimos, muda essa história, transforma esse caminho, transforma essa realidade para a glória, para o louvor do Teu santo, do Teu bendito, do Teu exaltado nome, Senhor. Tu és o Deus da nossa vida e o Senhor da qual nós colocamos. Apresentamos todos os Seus filhos e pedimos a Tua paz. Em nome de Jesus, amém. Amém. E amém. Que Deus possa abençoar muito a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua história. Vai aparecer para você também aí agora a nossa conta bancária, o nosso Pix. Você que quer então, que deseja fazer uma doação para o ministério, está aparecendo aí. Você pode fazer através do CNPJ 10 856 356 1000 ao contrário 85, ou fazer uma transferência no Banco Santander, agência 1570, conta corrente 13 000 822, dígito 3.
Igreja Evangélica Manancial. Você pode estar fazendo Pix também através do doimanancial@gmail.com e assim então abençoando a obra do Senhor. Seja fiel ao Senhor nos seus dízimos, nas suas ofertas e nos seus votos. Você tem então algo preso? Talvez você tenha uma ação, talvez você tenha então algo no mundo espiritual preso nas mãos de juiz, na mão então de pessoas. Ore ao Senhor, faça um voto com Ele, Deus vai desatar Amém. essa situação. Amém, glória a Deus. Nós temos visto muito testemunhos de pessoas prosperando, avançando no Senhor, como ele falou aqui da irmã Marlene, dando testemunho. Ela disse até, olha, em tempo de pandemia, olha o que Deus está fazendo. Então é isso, confie no Senhor. Confie nele, peça a direção para ele, faça propósitos, Deus destrava, o Senhor tem poder para fazer isso e ele vai mudar a sua geografia. E a respeito da sua família, procure ver o que você pode fazer de melhor para que você viva bem com ela, faça momentos, faça um café, né? Faça um momento junto, converse, diálogo, não deixe o diálogo morrer. Não deixe o inimigo adentrar para destruir a união da sua família, porque é o seu bem mais precioso. E vamos continuar sendo uma família sacerdotal em Cristo até que Ele volte nos levar desta terra. Que Deus te abençoe. Declare aí agora aí com a sua boca e declare também aí, coloque então no nosso chat: a minha família pertence ao Senhor. Josué, no final da sua existência, ele disse assim: eu não sei para quem vocês vão, então, o que vocês vão fazer e a quem vocês vão servir. Porém, eu e a minha casa decidimos, né, servir ao Senhor. Seguiremos ao Senhor todos os dias. Decida servir ao Senhor, decida ter uma espiritualidade sadia, não seja religioso. O religioso não sente Deus. Ele fala, ele ora, ele reza, ele pede, mas ele não sente Deus. Mas o espiritual, ele sente Deus, sente o mundo espiritual, sente as coisas espirituais que estão do lado. E isso faz toda uma diferença, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Retornando e te lembrando, domingo nós temos o nosso batismo e o Ministério Manancial está aqui com as portas abertas para receber você e a sua família, tá bom? Não somos um lugar para você frequentar, nós somos uma família para você pertencer. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, seu comentário, faça então algum comentário, tá? E pegue esse link e envie para alguma pessoa para que elas possam também ser abençoadas em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Ótima continuidade aí de manhã, tarde ou noite, né? Não sei que hora que você está assistindo essa programação, e uma continuidade aí de semana na presença do Pai. Shalom, shalom. Deus te abençoe. Shalom.